Não precisa ter tecnologia para ensinar, precisa ensinar as pessoas a pensarem. Se você vai ensinar a criança a pensar, a ser crítica, a refletir com tablet ou sem tablet, isso não é o que menos importa. Converso agora com a Bea Carvalho, que é palestrante, fala muito sobre inovação e vamos falar sobre educação num sentido mais amplo. Bea, o que você está vendo de mudança na educação de pessoas de todas as idades? Tudo. Né? A gente tem que pensar que tudo que a gente achou que era educar até hoje pode desaprender, né? Pode jogar fora. E é muito difícil desaprender. Eu acho que é mais fácil aprender alguma coisa do que desaprender, né? Achar que você não sabe, achar que você pode jogar tudo aquilo fora e começar do zero, do novo, né? E muita gente, quando eu falo de educação, muita gente pensa que a gente está falando de educação porque a educação no Brasil é muito ruim. É verdade, a educação no Brasil é muito ruim. Mas a gente está falando de educação porque o mundo está falando de educação, né? Porque a gente, quando você está de mudança para uma nova era, como nós estamos, né? Você precisa mudar tudo, e uma das coisas que você precisa mudar é a educação. Como que você entende, como que você conhece, como se você reconhece um novo mundo, né? Que é esse novo mundo que a gente está vivendo, essa nova era que ninguém sabe como vai se chamar, a era da cognição, a era do conhecimento, a era pós-digital, não importa o nome, mas é uma era em que o que vai ter valor é o que está aqui em cima, né? É conhecimento, né? E essa é a grande mercadoria, essa é a grande moeda, é conhecer coisas, é saber refletir sobre uma informação, sobre uma ação, é saber criticar, né? É sobre essas qualidades, sobre essas habilidades, sobre essas modalidades do ser humano que o futuro e o presente, né, já dão valor, né? Porque tudo que tiver a ver com máquina, né, com robôs, com bots, eles vão fazer as coisas de robô muito bem. Então, quanto mais a gente quiser se parecer com uma máquina, mais a gente perde. Quanto mais a gente quiser se parecer com as habilidades humanas, mais a gente ganha, né? Então, se você pensar numa coisa besta, enfim, né, você pega a calculadora ali, o seu celular e multiplica 1.342.077 vezes. Lógico que aquela máquina faz aquilo melhor do que você, né? Mas ela sabe refletir, ela sabe fazer uma crítica. Ela vai saber, né? Porque as máquinas vão ficar mais inteligentes que os homens. Mas, por enquanto, né, a gente é que tem que dar valor a essas habilidades que são dos seres humanos, né? E não a coisas automáticas, coisas repetitivas. As coisas repetitivas, rotineiras, elas serão feitas por máquinas, né? Então, o que nos distingue? É a nossa capacidade de reflexão, a nossa capacidade de crítica. E isso as escolas, elas não ensinam, né? As escolas, os novos pais, né? Os pais têm que ensinar as crianças a pensarem por si, né? A verem uma coisa. Outro dia eu estava lembrando daquele joguinho dos 7 erros. Lembra? O que está errado, né? Olha aqui, olha aqui. Aqui não tem a nuvem, aqui tem, né? Aonde estão os erros, né? Você está vendo ali uma notícia na televisão, aquele cara está falando, mas o que ele está falando é verdade? Quais são os sinais de que aquilo é uma demagogia? Quais são os sinais de que... Não, você lembra que há uma semana atrás ele falou uma outra coisa e agora ele está falando isso? Então, qual que é a verdade, né? Então, essa capacidade de a gente achar os 7 erros, né? Bea, a criança, ela já vem ao mundo muito criativa, talvez ela receba muito mais estímulo desde muito cedo do que nós recebemos. É a escola, é a família que não está preparada para lidar com isso? Não, é que é uma nova geração, realmente, né, que já nasce
que é criança, bebê ou pré-adolescente nessa nova era, e que será um adulto quando as máquinas, por exemplo, estiverem pensando. Então, é uma geração que ela tem que ser diferente de nós, senão ela se suicidaria, né? Não aguentaria, como a gente, que fala, ai, meu Deus do céu, nossa, já é novembro, meu Deus, eu não vi esse ano passar, que loucura, já é dezembro, já é janeiro, já é fevereiro, né? Então, se você fica sempre uma carga muito grande para nós que não nascemos nessa era de mudanças exponenciais, né? Agora, eles não, eles já nasceram assim. O que é louco é que eles já nasceram assim, eles... como a gente fala, né? Já nasceu sabendo, né? Mas ele nasceu sabendo assim as coisas que a gente sabe, né? Então, eles vão para a escola, para a escola da gente. Olha a desconexão, olha o sem sentido que é isso, né? Eles vão e frequentam uma escola com professores, com didáticas, com matérias. Matéria? Como assim matéria? Né? Que a gente estudou, mas quando a gente estudou, a gente não sabia mexer no celular com 2 anos. A gente não achava a senha do celular com 2 anos, como agora você vê, a criança acha a senha. Como que ela acha a senha? Eu nunca entendi isso. Mas eles fazem assim e acham a senha, né? Então, como que a escola é igual? Né? Por isso que a educação ela está sendo discutida no mundo inteiro. E hoje eu estava vendo um post da minha nora, da Ana, que ela é professora universitária num lugar que chama Santa Maria da Vitória, na Bahia. A Bahia é tão grande que essa cidade ela é longe, ela é mais perto de Brasília do que de Salvador, né? De tão grande que o lugar é, tão grande que o estado é. Mas, enfim, ela dá aula nesse lugar que tem um rio maravilhoso, né? E as aulas dela são na cidade, né? Não são numa sala de aula, não são com... agora precisa ter tecnologia para ensinar. Não precisa ter tecnologia para ensinar, precisa ensinar as pessoas a pensarem. Se você vai ensinar a criança a pensar, a ser crítica, a refletir com tablet ou sem tablet, isso não é o que menos importa. O que importa é que não dá para ensinar geografia, história, matemática. Não, o mundo não é dividido, o mundo é tudo junto aqui e agora. Então, como que a gente vai pensar numa nova educação, né? Uma educação que tem a ver com a cidade, com o que está lá fora, não com o que está dentro da escola, né? A educação está para fora, está no mundo, né? Então, como você coloca ou a criança, ou o jovem, ou o adulto, né? A gente estava conversando sobre a educação. A educação, a gente sempre... Né, nós, né, eu das outras eras, penso assim, a educação é uma coisa que começa quando a criança tem os seus 6, 7 anos e termina ali por volta de uns 25, 30, se o cara não for fazer medicina, né? Não, numa era como a gente está vivendo, né, como eu falei de conhecimento, você não pode mais parar de estudar. Béia, saindo de um extremo a outro, falamos de crianças, agora vamos falar da terceira idade. Você acha que a sociedade exige muito conhecimento, uma aprendizagem muito rápida dessa geração para as novas tecnologias, até uma mídia que impulsiona, que incentiva ou força a barra dessa geração para mexer no celular, enfim, para se adaptar a essa nova tecnologia? Eu não sei se... Eu acho que força, eu acho que se você... Eu não gosto de falar da terceira idade, porque eu acho que assim, nós não estamos com problema com a terceira idade. Eu acho que as coisas que a gente tem na cabeça sobre a terceira idade, na realidade, a gente está falando da quarta idade, né? E da quinta, né? Então, assim, na realidade, se você pensar... eu tenho 62 anos, então eu sou terceira idade, né? Pelas regras, eu acho que, não sei a partir de quanto tempo você é, mas eu sou terceira idade. Eu acho que é difícil as pessoas de 60 anos estarem sendo tão premidas por isso. Eu acho que a gente está falando mais das pessoas de 70 e poucos, enfim, de 80, que são as pessoas da quarta idade. Minha mãe tem 82, ela está no Facebook, ela, enfim, é uma advogada, ela
Enfim, ela tá super, ela já está achando que o problema está na quinta idade, entendeu? Está nos centenários, né? Então, sim, essa premência existe porque é uma nova era. Então, você não pode estar vivendo numa era que funciona de um jeito e você não sabe como ela funciona. Entendeu? Você não pode viver no campo e não saber como ara a terra. Se você não sabe como ara a terra, se você não sabe montar num cavalo, se você não sabe semear, se você não sabe colher, você é um inútil. Você não serve para nada, se mata. Ali é isso que você tem que saber. Você tem que saber ler as estrelas. Você tem que saber que vai chover amanhã. Né? É isso. Nessa nova era, você não precisa fazer. Você pega o celular, vai chover amanhã, vai parar às 3 da tarde, depois vai começar de novo. Isso você não precisa saber, mas você precisa saber mexer no celular. Né? Então, é uma premência como seria uma premência você está vivendo, sabe, se você vai viver no Polo Norte, se você vai viver dentro de um iglu, você tem que saber viver daquele jeito ali, como que é. Né? Não dá para tomar banho. Você não pode tomar banho. É sempre bom ouvir suas reflexões. A gente já teve a oportunidade de conversar outras vezes aqui pela Dukascop TV. E oportunidade também é assistir uma palestra sua. É sempre fonte de informação, de inspiração. Muito obrigada por mais esta entrevista aqui para nós da Dukascop TV. Muito obrigada a você. Adoro. Volte sempre. Obrigada. Luciene Miranda para a Dukascop TV.